Nós vamos aproveitar essa treinamento da tia Nise e vamos usar esses 2 versículos. Anota aí, Romanos 3, 23, vamos usar esse. E João 3, 16. Na verdade, esse versículo, João 3, 16, era para já estar memorizado com as crianças. As crianças que não têm ainda memorizado vão passar o mês de agosto aprendendo esses 2 versículos, tá? Romanos 3, 23 e João 3, 16. Ok? Tem 2 detalhes aqui. A tia Nise falou mais para o culto com a igreja. Mas nós vamos falar esse tema, essa temática, tanto com as crianças sozinhas na salinha, também com a igreja, com os adultos. Então, vocês terão dois públicos diferentes. Um somente com as crianças, quatro cultos na salinha, e depois um no mês, que é com as crianças, com os adultos e todos juntos. Aí tem que ficar atento à linguagem, como ela falou aqui. Certo? Outra coisa que a gente já vem falando corretamente, mas ainda tem algumas que escorrega, é sobre historinha. A gente não faz historinha, a gente faz a mensagem. Vocês fazem a mensagem. A tia Nise falou ministração. Ok? Então, o que vocês vão estar falando e se preparando é para falar a mensagem. É para fazer a ministração e não... A gente não está usando mais essa palavra historinha, porque a gente não somos contadores de história. Nem animadoras, isso. E outro detalhe é sobre o convite depois da mensagem. Não pode esquecer. Mesmo na salinha, precisa fazer convite mesmo na salinha? E aí? Mesmo na salinha? Exatamente. Então, precisa fazer o convite, né, tia Lane? Precisa fazer o convite, mesmo na salinha. Mensagem e depois o convite. Uma outra coisa que eu quero que vocês coloquem aí é fazer perguntas para refletir o que você ensinou e fazer algumas perguntas para as crianças pensarem sobre o que aprenderam. É importante, ok? E, para finalizar, eu quero, por exemplo, a tia Nise falou sobre o plano da salvação. Tem igreja aqui que esse plano da salvação já foi feito de frente para trás, de trás para frente, não é isso? Como a gente, então, vai falar sobre salvação? Não necessariamente precisa abordar o plano da salvação. As igrejas que já conversam sobre isso mais tempo precisam ver outras formas de conversar sobre o tema salvação com as crianças. Aí o que eu vou sugerir para vocês, para o culto com os adultos. Primeira coisa, que vocês coloquem as crianças maiores, não somente para vir para frente e receber o coração azul, coração, entendeu? Colocar as crianças maiores para elas mesmas apresentar e falar. E aí, consegue? As crianças maiores, criança com 8 anos, 9, 10 anos, já consegue colocar todos os corações e cada um explicar pelo menos uma cor. Consegue ou não consegue? Então, ao invés da tia falar essa coisa do coração, as cores, colocar elas mesmas para elas ministrarem, elas aprenderem, meditar em casa. Pessoal, você vai ficar responsável para falar sobre o céu. Então, ore, peça para ela orar. Igual você se prepara. Como é que a gente se prepara? A gente ora, a gente lê. Então, coloque essa responsabilidade para essas crianças maiores já passarem para os outros o plano da salvação. Então, isso vai entrar no prospecto do culto como uma forma de apresentação. E a mensagem, vocês pegam algum outro texto e vai ler para falar para elas sobre alguma coisa. Por exemplo, Jesus abordou várias pessoas e trouxe salvação. Pega um texto que Jesus salvou, alguma coisa específica, e você faz a mensagem principal. E o plano da salvação fica na responsabilidade das crianças maiores. Ok?
Uma outra sugestão que é para o culto com a igreja é cada criança levar um convite para alguém nas cores do plano. Então, você vai preparar convite, são 1, 2, 3, 4, 5, 5 cores. Em algum ensaio, ou então no primeiro culto, na salinha, você distribuir tantos convites nas cores diferentes. Então, as crianças X vão receber convite na cor verde. A criança tal vai receber convite na cor amarela. Então, vai distribuir convite nas cores e essas crianças vão distribuir para outras pessoas esses convites. E no dia do culto, na igreja, essas crianças vão trazer os convidados delas vestidas com aquela roupa. Então, por exemplo, eu recebi um convite na cor verde. Então, eu vou trazer tantos convidados, e todos os meus convidados precisam vir de verde. Entenderam? Dá certo? Consegue, Tia Nise. E quando tiver o culto, na igreja vai estar aquele grupo, uns de verde, uns de amarelo, uns de branco, uns de preto, que mais? E uns de vermelho. Aí vai ficar todo mundo, os convidados, nas cores do plano da salvação. Vai ficar legal ou não vai? Fica legal. E se tiver lanchinho, pode pedir para as crianças que trazer lanchinho na cor do convite. Será que consegue? Consegue. A comida na cor verde, qual seria? Tem comida na cor verde? Alface. Alface, o que mais? Brigadeiro na cor verde. Tem brigadeiro na cor preta. Então, usem a criatividade se tiver fazer um lanchinho para trazer nas cores. Essa é a minha sugestão. Pronto, e é isso. Aí vocês vão orar. Deus ainda vai dar mais ideias. Vocês ainda vão ter muito tempo aí para maturar tudo que a Tia Nise falou, o que eu falei, ou coisas que vocês vão pesquisar e, de repente, ainda vai surgir muita sugestão, muita ideia aí na cabeça de vocês. E vai dar tudo certo. Mês de agosto, vamos falar sobre salvação para nossas crianças. Amém?